Olá, povo de Deus, sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, tempo do Natal antes da Epifania. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 5, de 5 a 13, Marcos 1, de 7 a 11. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. A lei exigia 2 ou 3 testemunhas, conforme vemos no livro do Deuteronômio. No nosso texto de hoje, Jesus exibe 3 testemunhas: a água do batismo e da cruz, o sangue do sacrifício, o Espírito manifestado no batismo e operante na igreja. Tal é o testemunho de Deus acerca de seu Filho. Resta a todos aceitar testemunho tão solene e fidedigno. O testemunho do Pai a favor do seu Filho é também a nosso favor, porque afirma que no Filho temos a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Esse ensinamento é de uma precisão cristalina, e com ele temos a garantia da vida eterna dada pelo Pai por meio do Filho. Aqui vemos uma convergência de ensinamento com João Evangelista, quando este afirma que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Com a colaboração dos outros evangelistas, podemos completar: ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e ninguém vai ao Filho senão pelos pobres. Desta forma, os pobres são o caminho seguro para ir até o Pai e garantir a vida eterna. Marcos 1, de 7 a 11. João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Depois dos profetas terem anunciado a vinda do Messias, coube a João Batista o privilégio de preparar o seu caminho e anunciar a sua chegada. João pregava um batismo penitencial, de arrependimento, de conversão, metanoia, que se expressa na confissão pública dos pecados. O batismo de João se constituía no rito que selava a reconciliação. Com esse rito, os israelitas refaziam a travessia do Jordão, o Êxodo, recordando esse evento fundante do povo de Deus em terras prometidas, mas também inauguravam um novo tempo. Agora não se trata de preparação para entrar na terra prometida, mas para o encontro com o Senhor que chega. Esse Senhor é o Messias, tão anunciado, tão esperado.
A pregação de João Batista criava exatamente esse clima de realização dos tempos messiânicos, anunciando a chegada do outro com muito mais autoridade. A referência às sandálias nos remete ao episódio da lei do levirato, presente em Deuteronômio, quando o cunhado não queria desposar a viúva do seu irmão, ela tinha o direito de lhe tirar as sandálias, cuspir nela, e o cunhado passava a ser reconhecido como um sem sandálias. Com essa referência, Marcos deixa claro que João Batista não vai suplantar Jesus. Como nos diz Schekel, com o Messias vem o verdadeiro batismo, não da água que purifica, mas do Espírito que vivifica e consagra. Não na água de rio, mas no vento, no alento que desce do céu e transforma o deserto em jardim. E mesmo não tendo pecado, Jesus se deixou batizar por João no batismo penitencial. Jesus submerge nas águas do Jordão e, ao sair da água, Jesus recebe a confirmação do Pai de que é o verdadeiro e autêntico e definitivo Messias. Este é o meu Filho amado, em quem ponho o meu bem-querer. Esse dinamismo de submergir e subir, saindo das águas, pode bem simbolizar a morte e ressurreição, tanto que vemos no apóstolo Paulo várias referências sobre ser batizado e morrer em Cristo ou ser sepultado em Cristo. O céu se abriu ou se rasgou. Na pessoa de Jesus, a separação que havia entre Deus e a humanidade se rompeu. A voz apresenta o mistério do homem de Nazaré. Ele é o Filho de Deus, o Messias, que veio estabelecer o reino de Deus por meio do serviço como o servo. Marcos coloca essa cena do batismo bem no início de sua narrativa, pois é a partir dela que Jesus rompe o silêncio de sua vida oculta e assume sua missão. Nos impacta a simplicidade com que Lucas diz nos primeiros versículos de seu evangelho. Nesses dias chegou Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Essa é a primeira referência de Marcos em relação a Jesus que ele apenas tinha anunciado no primeiro versículo, também carregado de enorme simplicidade. Começo da boa nova de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Urgente se faz voltarmos a essa narrativa de Marcos tão simples e profunda, que nos revela de maneira despojada quem foi Jesus de Nazaré. Temos que desencadear um movimento de volta a Jesus para resgatarmos nossa fé no Evangelho, tão misturado a coisas estranhas por um catolicismo distante de sua forma autêntica. Um beijo no seu coração.